Vamos. Muito bem, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas para a aula 36 do Biblific. 36 ou 37? 36. 36. 36 do Biblific. Se não for 36, pessoal, é 37, tá? Uma das duas. Meu nome é Alexandre Klassen, para quem está aqui, bateu a cabeça, está com amnésia, caiu de paraquedas, não sabe o que está fazendo aqui na segunda gelada à noite. Meu nome é Alexandre Klassen, estou aqui do lado com o Norberto Klassen e o tema da aula de hoje é juízo eterno. Juízo eterno, o último princípio elementar que trataremos do texto de Hebreus 6. Antes da gente começar a aula, deixa eu dar um aviso. Na próxima semana, nós faremos uma aula diferente. Nós faremos uma aula de perguntas e respostas. Nós aqui respondendo perguntas que vocês farão. Como que vai acontecer isso? Para a gente... não tem problema nenhum nisso, mas para a gente não ser pego de surpresa com alguma pergunta que, por acaso, a gente não saiba responder por completo, a gente vai pedir o seguinte: durante essa semana, nos mande lá no WhatsApp as suas perguntas e a gente vai anotando as perguntas para a próxima semana. As perguntas que nós não soubermos, a gente vai atrás tentar achar a resposta. As perguntas que nós soubermos, a gente já sabe, não tem problema. Mas as perguntas que a gente não sabe, a gente vai trazer ou tentar trazer as respostas na semana que vem. Graças a Deus é que a Bíblia é tão multiforme, ela é tão vasta, ela é tão gigante, que a gente pode estudar por anos, anos, anos e anos a fio, e a gente ainda não consegue ter todas as respostas dos textos que a Bíblia nos traz. Graças a Deus. Essa é a graça da Bíblia, na verdade, o que nos faz ir atrás o tempo inteiro dos segredos e dos mistérios do reino de Deus. Então, já estou deixando de novo a aula com o Norberto Klassen. De novo, peço para que vocês deixem o microfone de vocês desligado. Norberto, Deus abençoe. Vamos que vamos. Amém. Olá a todos. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Conforme o Alexandre disse, nosso assunto hoje é juízo eterno. E apesar do assunto, de repente, ser assustador, na verdade, ele é extremamente consolador e confortador, conforme eu quero expô-lo hoje. Conforme dito também, nós estamos tratando esses assuntos porque eles fazem parte de uma lista que está no capítulo 6 de Hebreus. Eu vou ler o texto aqui, Hebreus 6, a partir do versículo 1, e diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Já tratamos isso longamente. Ensinos de batismos, também já foi tratado. Imposição de mãos, ressurreição dos mortos, idem, e do juízo eterno. Nisto faremos, se Deus permitir. Na verdade, antes de mais nada, eu quero dizer aqui que nós não vamos tratar juízo eterno sob o aspecto da escatologia ou de Apocalipse, dos tribunais do fim dos tempos. Na verdade, o escritor aos Hebreus está nos alertando que é um princípio elementar que eu e você precisamos compreender de tal maneira e praticar, e essa é justamente a graça que a aula tem de como nós vamos praticar o princípio de juízo eterno, e para que sejamos mestres. Se olharmos para o contexto de Hebreus, ele interrompeu o assunto do que estava tratando, que era o sumo sacerdócio de Jesus, no capítulo 5, e diz, pera lá, nós precisamos pensar, avaliar a que ponto andam os princípios elementares na nossa vida, dos quais todos nós já deveríamos ser mestres, já deveríamos estar proclamando e ensinando isso a outros. E razão pela qual ele interrompe e menciona esses princípios elementares. Então, e outro aspecto que ele menciona, que o escritor também menciona, é que pela prática desses princípios é que nós alcançaremos a maturidade ou a perfeição, conforme ele diz. Muito bem, o que nós precisamos entender, ou o que está por trás do conceito, do princípio elementar, básico, fundamental de juízo eterno? Penso eu que existe um aspecto essencial para entendermos, que é uma palavra chamada temor. Temor ao Senhor, temor a Deus. Eu quero expor alguns textos da palavra de Deus hoje, e são vários, eu gostaria muito que você anotasse, eu vou compartilhar aqui,
e a gente vai conversando a respeito. O primeiro deles está em Salmos, capítulo 111. Os Salmos, eles mencionam muito, eles revelam muito do caráter do povo de Deus e da maneira pela qual esse povo servia a Deus, ou pelo menos deveria servir. O Salmo 111, ele começa dizendo, aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, considerada por todos os que nelas se comprazem. E aí ele revela várias coisas que, segundo os salmistas, são obras da parte de Deus em benefício dele mesmo. Versículo 9 diz o seguinte, enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Nos escritos hebraicos, na língua, aliás, na linguagem hebraica, e no Antigo Testamento hebraico, Salmos 111 e 112 são um só. Então, eu quero emendar aqui a leitura do verso 1, que diz, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Então, o versículo 10 do 111 diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E 112, 1, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. E existem inúmeros textos semelhantes, paralelos a este, por todas as escrituras. Aliás, a palavra temor, conforme no hebraico, ela aparece 350, ou em torno de 350 vezes em todo o Antigo Testamento. E, na verdade, eu penso que ele está diretamente relacionado ao juízo eterno, não é, por nós termos ou gerarmos uma consciência de uma motivação para vivermos uma vida reta diante de Deus. O que eu quero dizer isso? Existem várias leis, vários princípios, mandamentos na palavra de Deus. E em alguns momentos a impressão que dá é que um se sobrepõe a outro. Por exemplo, na natureza existe a lei da gravidade, e que faz com que todos os objetos fiquem firmes no chão, não levitem, não levantem voo sozinhos ou por si mesmos. Isso quer dizer que há necessidade de uma lei superior à lei da gravidade para permitir que, por exemplo, um avião levante voo, que é a chamada lei do empuxo, ou seja, existe uma força, uma lei superior que se sobrepõe à lei da gravidade que permite que um avião levante voo. Da mesma forma, na palavra de Deus existem princípios que se sobrepõem. E aí nós chegaríamos a um determinado ponto, bom, qual que é o primeiro de tudo? Qual que é o principal princípio, fundamento que estabelece um relacionamento correto, alinhado com a palavra de Deus e com o próprio Deus? Na minha avaliação, e já ensino esse texto há muito tempo, é este princípio que nós estamos colocando aqui, chamado o temor do Senhor, porque ele é o princípio da sabedoria. E a palavra princípio aqui não é como fundamento, valor, é começo mesmo, início. Então, se eu e você queremos ser sábios, e na verdade a Bíblia nos exorta a buscarmos esta sabedoria, o início está no temor ao Senhor, que é, então, um princípio que eu e você precisamos entender. A palavra por si só, conforme aparece no Antigo Testamento, tem vários significados. Não é? Ela basicamente se relaciona a reverência, a ter grande respeito. Em determinado momento, ela significa algo terrível, pavoroso, né? Imagine um exemplo disso, está relatado em Êxodo capítulo 19, quando o povo de Deus, recém-saído de 430 anos de escravidão do Egito, tem um encontro com Deus no Monte Horebe. E a descrição que o texto nos traz sobre a maneira pela qual o povo percebeu a presença de Deus é assustadora, é terrível, pavorosa. Imaginem se nós, como fazendo parte daquele povo, chegamos ao monte onde Deus irá se revelar. Né? E Israel tem um clima maravilhoso praticamente todos os dias do ano. Um céu azul límpido. De repente tem um monte numa cordilheira que está coberto com uma nuvem escura, né, que contém a glória de Deus. Deus se priva
ou priva o homem de ser consumido pela sua glória, protegendo o homem, envolvendo a sua própria presença com uma espessa nuvem. E, de repente, ao se aproximar, aquele povo percebe que o monte todo está tremendo, né? Que raios, trovões estão saindo daquela nuvem, de repente o chofar, a trombeta de Deus soando. Meu Deus, que imagem pavorosa, terrível. E Moisés, que já tinha presenciado esta presença, já tinha convivido com ela, diz: não temais, mas temais. Ou seja, não tenham medo de Deus, mas temam-no, reverenciem-no, honram-no. Então, esse é basicamente um significado do vocábulo que nós temos da palavra temor ao Senhor no Antigo Testamento. Eu e você precisamos entender, né, para caminhar com isso, que ele, na verdade, é uma motivação ou um princípio, uma lei que está acima de todas elas, que nos motiva a andar e vivermos numa vida reta de acordo com os demais princípios da palavra de Deus. Ou seja, esse é o princípio original, o principal, que norteia a nossa obediência aos demais valores e princípios e leis que a palavra de Deus nos orienta. Um exemplo, nós não poderemos amar a Deus se nós não soubermos quem Ele é. Ao sabermos quem Deus é e estudarmos isso nas Escrituras, né, refletirmos sobre isso na própria Escritura, nós vamos perceber que a sua imagem é, de fato, muito maior do que podemos imaginar. E isso causa de nós um espanto, causa em nós temor, reverência. E é exatamente isso que deve nos nortear. Ao sermos orientados pela palavra de Deus e amarmos uns aos outros, não é? Nós primeiro precisaremos amar ao próprio Deus, que novamente nos conduz ao temor do Senhor. Então, esse é o conceito que centra ou que nos alinha ao princípio elementar de juízo eterno de Deus. Eu gosto muito do personagem José, e a história dele está relatada no livro de Gênesis, mas há uma passagem, quando ele, vendido pelos seus irmãos, acaba na casa de um oficial do exército egípcio, chamado Potifar. E a mulher de Potifar o assedia todos os dias. E ele simplesmente evita fazer isso e faz uma declaração impressionante. Como poderia eu pecar contra o meu Deus? Atendendo ao pedido de uma mulher, que é casada. O mais impressionante disso é que ele não vivia no século XXI, muito menos no século I da era cristã, ele não estava familiarizado com as escrituras, nem com os ensinamentos do Senhor Jesus. Na verdade, vivia numa época em que não havia uma palavra da Bíblia escrita, e todo o ensinamento estava chegando de geração em geração, herdado de uma experiência que Adão e Eva tiveram no jardim, na comunhão plena, total e restrita com o próprio Deus, e que agora estava sendo transferida aos patriarcas, aos personagens. E destes ensinamentos, José conclui que ele não pode simplesmente se relacionar com a esposa de alguém outro. E ele nos ensina, talvez seja um dos primeiros personagens, a nos ensinar de fato o que é temer ao Senhor. Uma outra passagem muito interessante que eu quero mencionar aqui, e você pode anotar para refletir depois, está relatada em Gênesis 22, é que eu estou lembrando agora. Gênesis 22, quando Deus chama Abraão e pede para que ele sacrifique o seu filho Isaque. E Abraão vai até as últimas consequências, até o último momento, quando, enfim, ele é, então, liberto desse sacrifício, e Deus provê para o próprio Abraão um sacrifício no lugar do seu filho. E Deus faz uma declaração muito interessante: agora sei que me temes. Agora sei que me temes. Ou seja, o temor fez com que Abraão obedecesse a todas as instruções que Deus havia lhe dado. E isso é, na verdade, na história toda de Abraão, nós encontramos esse exemplo. Assim como em Isaac e em muitos outros personagens. Então, o que eu e você precisamos entender sobre temor, que é igual a juízo eterno? É uma consciência nas nossas vidas de que Deus está operando, cumprindo o seu propósito sobre a terra, e ninguém
ninguém poderá impedir. Isaías capítulo 43, versículo 11, é um versículo muito conhecido, diz: operando eu, quem impedirá? Deus fala por meio do profeta Isaías ao povo. Operando eu, Deus operando, quem pode impedir? Ou seja, tudo aquilo que Deus planeja para a humanidade, não haverá obstáculo nenhum, nem humano, nem infernal, que poderá impedir que o propósito de Deus se cumpra. Absolutamente nada. Então, esta consciência eu e você precisamos ter. Se pensarmos ainda então que eu e você estamos na Terra para suprirmos a necessidade de alguma carência que a humanidade tem, para nos alinharmos, nos associarmos e sermos participantes do propósito que Deus estabeleceu para a humanidade sobre a Terra, isto gera em nós, então, temor. Ou seja, eu e você fazemos parte dos planos de Deus. Eu e você fazemos parte do grande projeto de Deus para a humanidade. E isso gera em nós uma consciência, ou seja, temor. Uau! Apesar de sermos quem somos, muitas vezes nos subestimarmos, né, subestimarmos a nossa capacidade, a nossa relevância, a nossa influência diante de uma sociedade, mas certamente como cidadãos do reino de Deus que somos, por meio de Jesus Cristo, certamente temos relevância no reino de Deus. Isto é assim. Hoje em dia a palavra influencer está muito em voga, existem centenas e dezenas deles. Mas eu e você, como cidadãos do reino, somos os influencers primários. Ou seja, eu e você temos algo para influenciar de fato uma sociedade. Temos os valores do reino de Deus, os princípios e as suas leis. Outro aspecto que eu e você precisamos gerar, então, como consciência, é que Deus está presente em todos os momentos da nossa vida. Me veio muito a figura, assim, eu vou usar uma figura de linguagem, uma metáfora aqui, por favor, não se ofenda com isso. Mas se nós pensarmos que hoje os nossos computadores são invadidos com espiões, né, com vírus espiões, e ficam caçando todas as informações, né, os hackers, os criminosos, os serviços de segurança, seja lá quem for, têm acesso a tudo aquilo que nós acessamos. Né? Podem ler, inclusive, as nossas máquinas. Se nós quisermos compartilhar isso com alguém, né, aquele pode olhar exatamente o que está na minha máquina, pode operá-la, inclusive. Pois bem, usando esta figura, ou esta realidade, o Senhor nosso Deus, o Criador do universo, nosso Pai Celestial, depositou um espião, um vírus espião dentro de nós, que é o seu próprio Espírito Santo. A essência de vida do próprio Deus habita em nós. E esse espírito, esse espião no bom sentido, né, esse vírus, ele vasculha, né, ordena, coordena a nossa vida para com os princípios da palavra de Deus. E ele não tem a capacidade, aliás, não tem a propriedade, não tem a necessidade de simplesmente nos condenar, de nos avaliar negativamente. Na verdade, não. Deus quer que eu e você tenhamos consciência de que Ele está interessado em nossas vidas, interessado para que eu e você estejamos cada vez mais próximos à imagem e semelhança dele, que foi colocado, ou a maneira pela qual Adão foi criado, e que foi corrompida, contaminado com o pecado e a desobediência de Adão e Eva. E a restauração é que traz o Espírito do próprio Deus às nossas vidas, para que a imagem de Deus, o imago Dei, esteja presente em nós de novo. Então, ele não tem a necessidade de nos acusar, não é? De trazer peso, de nos castigar. Eu, quando era adolescente, e creio que é uma realidade muito presente ainda hoje no cristianismo, né? Eu achava que, assim como na escola ou na casa dos meus pais, se eu cometesse alguma bobagem, eu seria punido. Ou se eu acertasse alguma coisa, eu seria agraciado, receberia um presente. Né? Com Deus não funciona assim. Eu e você precisamos ter a consciência de que os olhos do Senhor estão postos sobre nós para que nós nos alinhemos, para que haja uma convergência para a plena vontade dele e não para nos punir.
Nós já vamos tratar disso. Não é? Eu e você precisamos ter essa consciência de que os olhos do Senhor, existem pelo menos 7 salmos e outros textos que falam a respeito disso. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Olhe 33 de Salmos. Inclusive, eu quero contextualizar um verso aqui também. 33:12 diz: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. E permitam-me fazer um parênteses aqui. Vejo muitas vezes essa declaração sendo colocada nas redes sociais, se dirigindo ao Brasil. Agora, preste atenção, o contexto diz: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Está se dirigindo necessariamente aqui ao povo cristão. Se o povo cristão tiver a consciência e temer a Deus, tiver a consciência de que há muita coisa para acertar, então essa nação será feliz. E quando Deus, de fato, for Senhor desta nação. Olha lá, verso 13. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens, do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras, não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória. O cavalo aqui seriam todos os recursos militares, basicamente, ou até uma figura de todos os recursos econômicos. A despeito de sua grande força, ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem e sobre os que esperam na sua misericórdia. Nós estamos tratando aqui o temor do Senhor como uma consciência de que precisamos reverenciá-lo, trazendo um sinônimo de juízo eterno para temer, não é? Para o temor a Deus, para o reconhecimento de quem é, de quem Deus é, da sua grandeza. E aqui o texto nos diz e nos leva a ter essa consciência de que Deus, de fato, está interessado em nossas vidas. Não para nos punir, não para nos castigar, não para nos julgar, mas para nos abençoar e guiar em toda a verdade para que o propósito de Deus se cumpra em nossas vidas. Olha lá, verso 19, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós a tua misericórdia, como de ti esperamos. E essa palavra misericórdia aqui, ela é extraordinária. Ela, na verdade, descreve o amor eterno e constante de Deus. Nós poderíamos parafrasear assim o verso 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que têm a consciência da grandeza de Deus, da reverência que lhe é devida, e sobre os que esperam no seu eterno e constante amor, que não muda, que não se altera, que não tem filhos preferenciais, né? Que ama igualmente a todos e preserva o propósito, preserva a vontade de Deus para estes seus filhos. Então, esse é um aspecto muito interessante. Jeremias, capítulo 16, versículo 17, nos diz o seguinte, relacionado ainda a isto: porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. Ou seja, não há para onde ir. O salmista, num determinado momento, ele também fala: para onde me irei da sua presença? Se eu for para o Hades, para o lugar onde estão os mortos, ali o Senhor está. Se eu for para outro lugar, o Senhor está ali. Não há como se esconder. Os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas. Não é? Isso nos leva a uma outra consciência, não é? De que de Deus não se pode zombar. Ou seja, Deus está presente e não pode ser zombado, não pode ser achincalhado. Não é? 1 Pedro ainda é um texto paralelo a esse, mas eu quero Gálatas, capítulo 6, que diz o seguinte: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Esse é um princípio da palavra de Deus, é uma lei que se estabelece, a lei da semeadura. Se eu e você semeamos bondade, colheremos bondade. Se semeamos generosidade, colheremos generosidade.
Se misericórdia, igualmente. Compaixão, compaixão. Amor, amor. O que o homem semeia, isso colhe. Pronto. Se o homem teme a Deus, colherá a misericórdia, o eterno e constante amor de Deus, conforme os textos que nós vimos. Se nós tivermos a consciência da presença de Deus, do interesse de Deus em nossas vidas, certamente colheremos os benefícios disso também. E Deus não se zomba. Ou seja, eu e você não podemos pensar que, de alguma forma, zombando, diminuindo a autoridade de Deus, igualando a outros deuses, outros ídolos, que nós seremos beneficiados de alguma forma. Absolutamente. Então, esses são os princípios básicos, né, da consciência que englobam o temor ao Senhor. Ou seja, juízo eterno é igual a temer a Deus. Juízo eterno é igual a temor ao Senhor, que é igual à consciência de que a vontade de Deus prevalece sempre, consciência de que os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas, a consciência de que Deus não se zomba, não é? De que o seu eterno e constante amor está sobre as nossas vidas, com certeza. E aí surgem algumas perguntas muito interessantes. E essas eu gostaria de trazer aqui a reflexão, na verdade, permitir que você reflita sobre isso. Com o que nós temos consumido as nossas vidas neste mundo? O que nós estamos fazendo com os dias que Deus nos permite viver sobre a Terra? Com os tempos, o tempo que Deus nos permite ter nessa vida sobre a Terra? A impressão que dá é que muita gente acha que vai viver 100, 120 anos. E, de repente, chega o fim. E não está preparado para o fim. E aí? Com o que nós temos consumido os nossos dias neste mundo? A palavra de Deus declara, e até esses dias eu estava meditando isso em 1 João, e o mundo e os seus desejos e a sua concupiscência passa. Tudo isso que está à nossa volta vai passar. A pandemia vai passar. Aliás, há tempos eu tenho refletido e compartilhado em vários grupos sobre isso. Deus é especialista em tirar a humanidade de grandes crises, de graves problemas, apesar de ter muitas perdas, consequências, certamente. E Deus não é culpado delas, absolutamente. Um grupo de pastores, esses dias eu perguntei, refleti, o que será que os pastores na Europa pregavam nos tempos da Segunda Guerra Mundial, em que a violência, o caos, a destruição, mortes estavam cercando todo lado. Não houve família na Europa que não perdesse uma pessoa. Todos perderam. A minha família vem de lá da Segunda Guerra e perderam gente. Foi praticamente dizimada, a família acabou. E muitos assim. O que será que esses pastores pregavam? Será que eles se comportavam como alguns nesses dias de pandemia, que murmuram, reclamam, etc., ou estavam lá para encorajar e incentivar o povo a continuar temendo a Deus, que é o que eu e você precisamos fazer em qualquer época. Deus é imutável, ele não muda. O seu amor não muda, é eterno e constante. Haja a tragédia, angústia, aflição que houver, Deus não muda. Ele já provou o seu amor máximo, absoluto, ao entregar o seu Filho Jesus para que a humanidade toda fosse salva e resgatada. Ele não precisa mais provar nada. Já ouvi muita gente culpando Deus pela fome na África, pelas guerras e pelas mortes no Oriente Médio, né? Por isso, por aquilo. Deus não tem responsabilidade nenhuma com isso. Ele ama o mundo. Amou a ponto de entregar o seu filho. O que a humanidade desconhece é que existe uma paz abundante que vem justamente e está presente neste amor. E esta é uma consciência que você precisamos ter. Um dos outros aspectos é que uma pergunta a mais: quais têm sido as nossas esperanças, nossos desejos, os motivos que têm dominado as nossas vidas? Alexandre e eu temos comentado, e juntamente com outros líderes, pastores também, que ultimamente, nos últimos tempos, e já não é só no tempo da pandemia, mas antes, perdeu-se nas mensagens a perspectiva da vida eterna. Ou seja, eu e você não terminaremos a nossa existência aqui.
Anos atrás, aprendi uma expressão muito interessante de um pastor africano. Ele dizia: a nossa existência, ou eu e você já ainda existe, ou, desculpe, eu e você já existíamos antes de vivermos e continuaremos existindo depois de morrermos. Nossa vida aqui na Terra, ela faz parte de uma existência muito maior, eterna. Nós somos seres eternos, planejados, construídos para isso, criados por Deus para isso. E, de repente, nós perdemos isso. E nos preocupamos, nos ocupamos de vivermos somente aqui. E somente aqui. Né? E buscando todos os desejos, cumprir tudo aquilo que nós queremos viver aqui. E muita gente não está se preparando para viver a eternidade. Aí se pode dizer assim, mas como? O que eu vou fazer na eternidade? Por não saber, é que eu procuro, né, e procuramos ensinar pessoas a respeito da palavra de Deus, dos princípios da palavra de Deus, de como buscar temer a Deus, por exemplo, de como entender o que é a ressurreição dos mortos, de como entender o que são batismos, para que todos nós nos tornemos cristãos maduros, perfeitos em Cristo, a estatura de varão perfeito. Quando eu olho para textos assim, né, e já me perguntaram isso, por que precisa ensinar isso se daqui a pouco nós vamos para a eternidade? E eu falo, varão, eu não sei. Brother, eu não sei. Mas, de repente, se isso está na Bíblia, é porque, de alguma forma, isso influenciará a nossa vida na eternidade. Nós sabemos como é. Nunca vimos alguém voltar de lá para nos contar. Então, vamos caminhar, vamos buscar a maturidade, crescer no entendimento da palavra de Deus. E não gastar o nosso tempo, nossas energias, nossas habilidades, todos os talentos que Deus tem confiado às nossas vidas para desperdiçá-los no mundo que passará, que acabará. Isso é fato. O mundo e a sua concupiscência vai passar, não vai durar. Então, essas são algumas perguntas que você precisamos fazer. Pelo que nós estamos trabalhando e usando as nossas energias, nossos talentos, nossas habilidades? No que nós estamos gastando? Essa consciência e essas perguntas geram ou deveriam gerar em nós temor ao Senhor, que é, basicamente, a prática do princípio elementar de juízo eterno. Nós estamos tão ocupados, de repente, em pensando se esse ou aquele vai estar na eternidade, se o que eu estou fazendo está certo ou errado, né? Qual será a consequência disso, se eu vou perder a salvação ou não, onde estão os mortos, onde os acontecimentos de Apocalipse se convergem para a realidade desse mundo, quando, na verdade, de repente, nós não estamos preparados para, de fato, enfrentarmos aqueles dias. Eu percebi os seguidores do Alexandre, especialmente, perguntando vários aspectos sobre o final dos tempos, sobre os tempos do fim. E eu vejo que ele responde, e corretamente sempre, e com uma pergunta: você está preparado para esse tempo? A prática do juízo eterno é justamente isso. Estarmos sempre prontos para recebermos o som da trombeta para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E estarmos prontos para fazermos aquilo que Ele planejou para nós na eternidade. E certamente isso envolve todo o crescimento da vida cristã. Um outro aspecto de juízo eterno que eu quero mencionar é que eu e você precisamos ter uma consciência de que nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Existe um tribunal. E o juiz desse tribunal é o próprio Senhor Jesus Cristo. E aí você já fica pensando, meu Deus, tribunal, Cristo, o que vai acontecer conosco? Não precisa temer nada. Não precisa temer, precisa ter temor. É uma diferença. Não precisa ter medo, precisa ter temor. Ou seja, consciência de que eu e você estaremos diante do tribunal de Cristo. E a grande beleza disso, por isso que eu falei no início que existe uma graça extraordinária nesse conceito. A grande beleza disso é que nenhum pecado, nenhum pecado em nossas vidas servirá para nos condenar ao que quer que seja. Absolutamente. Eu e você já fomos perdoados, já fomos justificados. Se você conseguir imaginar-se diante de Deus, na presença de Deus, diante do seu trono,
né? E vem Satanás com toda a sua fúria e gana, dizendo: o Norberto pecou, ele errou, não tratou bem isso, não fez aquilo, mentiu, matou, roubou. O Pai Celestial vai simplesmente ouvir todas as acusações. Jesus, que está sentado à direita no trono do Pai, vai se levantar como advogado da minha e da sua causa e disse: fez isso mesmo. E, na verdade, coisas piores que provavelmente você não sabe e desconhece. Mas tudo isso já foi perdoado. Eu paguei o preço. Toda a condenação que estava sobre a vida dele já foi paga. Eu paguei o preço. E o Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, Criador da humanidade, aceitou o sacrifício para que eu e você fôssemos completamente perdoados. Nós temos uma declaração de inocência assinada com o sangue de Cristo Jesus, que é a nossa justificação. E somos justificados diante de Deus. Portanto, pecados não podem ser usados para nos condenar. Romanos 8:1 diz isso, e esta é uma verdade que faz parte do princípio de juízo eterno. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso, na verdade, é uma graça, é um favor. No entanto, o texto, Paulo, o próprio apóstolo Paulo diz aqui em 2 Coríntios, aliás, 1 Coríntios, capítulo 4, verso 5, diz: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que veio o Senhor, o qual não somente lhe trará a luz plena, aliás, trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. Então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Olha que coisa interessante. O princípio de juízo eterno, o princípio de temor ao Senhor, engloba saber, é a consciência de que eu e você compareceremos diante do tribunal de Cristo para recebermos recompensas, prêmios, coroas, seja lá o que for, galardão. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: eu não permito que ninguém de vocês me julgue. Vamos voltar aos textos, aos versos anteriores, porque o portanto do capítulo 5 nos remete ao pensamento anterior. Vou ler então no verso 1 do capítulo 4. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, requer-se, ou se requer dos despenseiros, que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim pouco se me dá. Pouco me importa de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco me julgo ou me avalio, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então, Paulo poderia cair na tentação, como eu e você muitas vezes podemos pensar, que estamos fazendo uma grande obra de Deus. Não é? E, olha, nós estamos inseridos no grande projeto de Deus, estamos cumprindo o seu propósito, a visão, o chamado. Glória a Deus, vamos receber um prêmio. Paulo diz o seguinte: eu não ouso falar isso de mim mesmo. E aí eu olho para a biografia de Paulo, aquilo que conhecemos nas Escrituras e a sua obra, e reflito que se ele não tem coragem de se autopromover ou de colocar algo sobre a sua vida que mereça uma recompensa da parte de Deus, quem somos nós para fazer algo semelhante? E por isso Paulo não diz: olha, Deus vai trazer, aliás, Jesus Cristo vai revelar tudo o que eu e você fizemos. Tudo o que eu e você fizemos com o tempo que Deus nos deu, com os recursos financeiros que Ele depositou na nossa mão, com a esposa, o cônjuge que Ele nos deu, com os filhos. Sim, porque são todos presentes de Deus. Costumo brincar assim, porque Efésios capítulo 5 diz que Jesus amou a sua igreja. Aliás, maridos devem amar as suas esposas como Jesus amou a sua igreja, para santificá-la e entregá-la a si mesmo, santa, pura e imaculada, sem ruga, sem mancha. Eu penso que uma das primeiras coisas que Jesus vai me perguntar a mim, Norberto, quando eu estiver diante do tribunal: cadê a Dori? Cadê a sua esposa? Porque você foi o responsável para conduzi-lo, trazê-lo para cá.
Onde estão os seus filhos? Porque você tinha a responsabilidade de conduzi-los nos caminhos de Deus, para que eles tomassem a sua própria decisão, mas fossem ensinados nisso. Ou seja, algumas coisas que não me condenarão, não condenarão a ninguém de nós, mas certamente estabelecerão a recompensa, o prêmio. E uma grande pergunta que eu volta e meia me faço é, meu Deus, ok, vou ter um prêmio, mas o que eu vou fazer com ele? Paulo menciona várias vezes uma coroa. Aliás, existem várias coroas mencionadas nas Escrituras. E parece que o galardão é uma coroa. Eu não posso imaginar outra coisa, senão a figura dos 24 anciãos que rodeiam, que cercam o trono de Deus e do Cordeiro, descrito em Apocalipse. E eles depositam as suas coroas aos pés desse trono, de Deus e do Cordeiro, ou seja, do Criador do universo, nosso Pai Celestial e o Senhor Jesus Cristo, ou Jesus Cristo como Senhor. Então eu penso que tudo aquilo que eu e você fazemos, que será digno de recompensa, de honra, de prêmio, de galardão para as nossas vidas, servirá única e exclusivamente, pelo menos eu imagino, aí eu não tenho como comprovar isso, para honrar, glorificar, exaltar a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, quanto mais recompensa, ou quanto maior for o galardão, mais honra nós poderemos conceder ao Senhor Jesus. E eu creio que esse é o pensamento de Paulo, porque ele vivia como que apressado, como que desejoso de fazer tudo aquilo que Deus havia lhe designado e permitido, né? Apesar dos seus erros. Paulo errou muito na sua vida, assim como eu e você erramos. Mas certamente ele tinha esta consciência: eu vou estar diante do tribunal de Cristo e eu quero fazer da minha vida algo que seja digno, merecedor, para alcançar uma recompensa para que Jesus Cristo seja honrado. Nesse tribunal, haverá uma maneira de julgar isso aqui. Eu quero colocar, no tempo que me resta aqui, 3 princípios para estes julgamentos. Primeiramente, será de acordo com a verdade. Né? Verso 1 de Romanos 2 diz, portanto, é indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no julgas a outro, aliás, no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. Quando existem situações diversas e adversas, em histórias que envolvem 2 pessoas, sempre existe a verdade do personagem A e a verdade do personagem B e a verdade. E normalmente ainda é diferente de A e B. Esta verdade é que determinará o juízo, determinará a forma de julgar, o princípio pelo qual as obras que eu e você fazemos serão julgadas diante do tribunal de Cristo. Número 2, então, seremos julgados pelas obras. No verso 6 diz isso, que leio do verso 5, mas segundo a tua dureza de coração impenitente, acumulas contra ti ira para o dia da ira e da revelação do juiz de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à justiça. Segundo o princípio de julgamento, segundo as obras. E aqui vem algo muito interessante que está, na verdade, implícito no texto de Coríntios que nós lemos antes. Não só obras visíveis. Né? Nós podemos, por exemplo, fazer algo que seja visto por todos, distribuir cesta básica, né? Acolher as pessoas que, numa noite de frio, chuva como esta aqui, pelo menos em Curitiba, estão nas ruas, ou seja, fazer algo, uma obra de misericórdia, de compaixão que será visto por todos. Mas não só isso. Existe algo que está no segredo do coração do homem, e isso também será revelado. Provérbios capítulo 16, versículo 2, Provérbios capítulo 16, versículo 2, eu não selecionei aqui, mas você pode, aliás, deixa eu procurar aqui, Provérbios capítulo 16, versículo 2. Provérbios
capítulo 16, verso 2. Nos diz o seguinte: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa, avalia o espírito. Em outras versões, avalia as intenções do coração. Então, a forma de julgar não será apenas o que fazemos, mas por que estamos fazendo isso? Por que nós vamos ao culto? Simplesmente para sermos vistos pelos líderes? Por que assinamos o Biblifique? Para que as pessoas não vejam, olhe que pessoa dedicada. Por que ajudamos pessoas abandonadas na rua? Por quê? O espírito aqui é a intenção, a motivação, a disposição de fazermos o que queremos. Então, quando seremos julgados, não é simplesmente por aquilo que fazemos, mas por que fazemos. Por que deu um presente para a esposa? Por que fez isso com o filho? Por quê? Por quê? O que está por trás da efetiva obra. Então, não apenas obras, mas também a motivação, as intenções e os segredos do coração. E voltando ao texto de Romanos, o julgamento ainda será imparcial, ou seja, ninguém é favorito. Não é? Verso 11 de Romanos 2 diz: porque para com Deus não há acepção de pessoas, não há parcialidade. Todos são tratados de forma igual. Tanto faz o gênero, se macho ou fêmea. Só existem esses dois, tá, pessoal? Tanto faz o gênero, tanto faz a classe social, se A ou E, não importa. Tanto faz a cor da pele, não importa. Não importa de que nação, todos são iguais. Absolutamente todos iguais. Não há favorito nenhum. Nas coisas, aquilo que nós achamos que agrada a Deus, ele não precisa disso. Aquilo que nós achamos que agrada o Senhor Jesus, ele não precisa disso. Isso não comove Deus. Isso não comove o Senhor Jesus para nos recompensar. Porque, mais do que tudo, acima de tudo, nós aprendemos que os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas. E Ele conhece absolutamente tudo o que existe na nossa vida. Nossos erros, nossas falhas, conhece os programas de TV que assistimos, conhece os sites de internet que acessamos, conhece a forma como nós tratamos as nossas esposas ou maridos e filhos, e, inclusive, o que nos leva a tratá-los assim. Enfim, não há como esconder de Deus. Então, quando falamos de temor ao Senhor como princípio básico de sabedoria, como aquele que está acima de todas as coisas, é gerar em nós esta consciência de que não tem por que nos escondermos de Deus, não tem por que não sermos sinceros diante de Deus, não tem por que não nos comportarmos de maneira conveniente e correta, reta, de acordo com os princípios da palavra de Deus, para que, alinhados e convergidos aos princípios da Bíblia, possamos receber de fato uma recompensa. Como não sabemos como ela é, como não sabemos o que ela vai gerar, não sabemos o que faremos com essa recompensa. Então, é melhor pensarmos que, de fato, nós honraremos ao Senhor Jesus Cristo. O último texto que eu quero ler está em Apocalipse, capítulo 15, verso 4, que é um cântico curioso, mas Apocalipse 15, verso 4. É um cântico que Moisés compôs e que, segundo esse texto, será entoado por toda a eternidade e no momento em que nós estivermos diante do Senhor Jesus. Diz assim: entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não te temerá? Quem será que vai ser ousado, corajoso, para não te temer, ó grande Deus? E não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. O maior ato de justiça que Deus poderia promover em benefício da humanidade chama-se Jesus Cristo,
chama-se a justificação que eu e você alcançamos por meio de Cristo Jesus. Chama-se o favor, a graça imerecida, o amor eterno e constante manifestado em Cristo Jesus. Portanto, quando falamos de juízo eterno como princípio elementar, né, e levando a prática disso, levar a nossa mente cativa ao próprio Espírito Santo de Deus para gerar em nós a consciência, né, de que Deus está presente em nossas vidas, interessado em nossas vidas, não para nos punir, não para nos castigar, como muita gente pensa. Contrário disso, Deus deseja que, sim, os nossos erros sejam reconhecidos, não é? Que nós concordemos com Deus que as nossas práticas, as nossas transgressões são, de fato, uma afronta à santidade de Deus, para que o Espírito Santo nos leve a um caminho correto diante de Deus, de retidão, para servirmos com cada vez mais, cada vez mais afinco, né? E ensejo e coragem ao próprio Senhor Jesus para honrá-lo da melhor maneira possível. Portanto, o juízo eterno é temor ao Senhor, consciência de que Ele está interessado e presente em nossas vidas. E temor ao Senhor é a lei básica que fundamenta, que está acima de todas as outras. Amém, amados? Era isso. Boa, amém, amém. A gente costuma discutir aqui internamente dizendo o seguinte: o verdadeiro longo prazo da vida não é daqui a 30, não é daqui a 40, não é daqui a 50 anos, mas é daqui a 500, daqui a 1000, daqui a 10 mil, daqui a 1 milhão de anos. Esse é o verdadeiro longo prazo, que é a eternidade. Então, trabalhe hoje para o longo prazo, para a eternidade, sabendo que precisamos temer a Deus. Como que eu vivo para a eternidade? Como que eu vivo pela eternidade? Pensando na eternidade, temendo a Deus. Boa. Bom demais. Alguém tem uma pergunta? Acho que dá até para parar de gravar. E aí solta as perguntas, a galera fica mais à vontade. Alguma pergunta?